Bora lá para o nosso segundo episódio da série Liberdade na Rotina, temporada em São Paulo, para ajudar esse casal a treiná-los, a mostrar realmente o que é disciplina na prática, para contribuir tanto com a minha vida quanto a sua e todo mundo junto. Eu quero justamente falar de uma coisa que ninguém sabe, por exemplo, assim, o que a ordem do meu armário tem a ver com a disciplina da minha casa, o que a ordem realmente do armário tem a ver com a disciplina daquilo que eu faço, do meu emagrecimento. E se você não está entendendo esse vídeo, essa série do Libertyflix, que é um aprofundamento do que está acontecendo dentro do meu Instagram, vai estar aqui embaixo no link, mas antes disso, eu quero que, primeira coisa, você não vai cair o dedinho, você curta esse vídeo, depois comenta o que você achou, porque vai fazer muito sentido para você, e se compartilhe com aquela pessoa que você precisa mostrar que a ordem da casa, a ordem do armário, a ordem do guarda-roupa, tudo isso contribui para o seu emagrecimento. As pessoas, elas têm o hábito de, quando elas começarem a criar uma nova rotina, algo que seja novo para si, o que acontece é que a gente não consegue ter disciplina e não manter constância. É porque a gente não respeita o princípio da ordem. A gente não coloca a ordem na simplicidade das coisas que a gente já tem dentro do nosso armário, dentro da nossa própria casa. Porque a gente já acha que a gente precisa ser aquilo que a gente quer ser, ou a gente precisa adquirir tudo aquilo que a gente ainda não tem. E a gente começa a olhar e pensar, nossa, eu quero agora me tornar disciplinado, eu quero ter várias rotinas, eu quero começar a fazer um exercício, eu quero comer saudável. E aí do nada vai num profissional ou por conta própria, começa a comprar muitas coisas para colocar dentro de casa, para tipo, por exemplo, um esporte. Agora do nada eu vou correr, então eu já vou comprar o melhor tênis, já vou comprar a melhor roupa e não começa a observar o que já tem. Por isso que eu bato tanto na tecla que o minimalismo ele vai te dar muita solução mesmo para muitas coisas, porque não é sobre você viver numa escassez, não é sobre você viver numa falta, mas é sobre você olhar o que tem dentro da sua realidade, dentro da sua rotina, que primeiro precisa botar atenção e colocar ordem para depois, a partir disso, vir os progressos daquilo que você precisa melhorar, comprar e contribuir. E é nessa seguinte situação de não respeitar essa virada de chave que as pessoas se perdem. Sabe por que elas se perdem? Porque elas sempre ficam incrementando de coisas que elas acham que faltam, sem olhar para realmente o que elas já têm. E quando eu entro dentro de um treinamento, seja dentro das minhas metodologias, e sobre esse desafio que eu fui para treinar esse casal na rotina em São Paulo, foi justamente olhar e olha só, não vamos começar a dar passos nenhum no quesito alimentação se a gente não colocar ordem no que já tem. Não é preciso comprar nada, porque às vezes a gente tem umas coisas acumuladas dentro do armário, que eu já vou explicar até como isso tem relação com nossos sistemas de crenças desde a infância, que a gente não começa a dar atenção e acha que não é importante. A questão principal que a pessoa não consegue ter resultados, existe uma grande diferença entre mentalidades que eu avaliei de pessoas que têm resultados, pessoas que têm um estilo de vida, para as pessoas que vivem tentando ter resultado. A diferença principal é, primeiro, não tem orgulho de si mesma e não conseguem enxergar valor na própria rotina. Tem muita coisa acumulada, não só no armário, mas dentro de casa, e sempre estão olhando o que o outro está fazendo, num excesso de comparação e achando que é só aquilo que vai dar resultados. E acaba não enxergando a importância de realmente olhar para a sua vida e falar, olha só, eu ainda não consigo dar passos a mais, eu ainda não consigo ter uma disciplina, eu não coloquei ordem simplesmente dentro da minha própria casa, como é que eu quero? Se a minha casa ainda me governa, se as coisas ainda têm controle sobre mim, como é que eu quero fazer algo, se aqui eu já não consigo dominar, com algo que vai ser ainda que vai aumentar mais as minhas cobranças, vai aumentar mais o meu pavor interno e realmente vai só fortalecer as crenças que eu já carrego, que eu não consigo, que eu não dou conta, que só para mim não dá resultados. Então, quando eu coloquei esse vídeo, né, até coloquei lá no Instagram, sobre dar ordem primeiro dentro do armário, é muito importante. É muito importante ver o que já tem. É muito importante etiquetar o que é para cada coisa, para que naquela simplicidade a gente crie uns hábitos. Amanhã eu vou falar um pouco sobre o hábito de tomar chá. Então esses hábitos, simplesmente de botar esse chá para tomar durante o dia e esse chá à noite, coloca naturalmente dentro de uma rotina ali de cozinha, lavando a louça, você já faz aquele chá e já torna um hábito
hábito que vai se tornar de uma forma simples diário. Só que se o teu armário está cheio de chás, está cheio de farinha, cheio de coisa, você não sabe para que acontece, você sempre vai achar que está faltando alguma coisa e você simplesmente não organiza o que já tem. E esse tipo de mentalidade, porque eu trabalho essa questão, eu vou pela nutrição, as pessoas me contratam, me buscam pela nutrição, mas quando elas vejam, é todo um sistema, né, que acontece no mundo todo por um subconsciente coletivo, então todo mundo está seguindo o mesmo padrão, uma mesma manada, o mesmo sistema, tem os mesmos resultados e é muito comum, mapeando, entendendo uma família na prática, que eu já entrei em muitas casas e ver que todo mundo tem o mesmo comportamento. Todo mundo tem um armário revirado, todo mundo não tem nada etiquetado, tem um excesso de coisas que nem sabe para quê, é para que um dia vai precisar, é para que um dia vai usar, e isso só está levando o quê? A honrar os nossos antepassados. Os nossos antepassados a honrar a escassez que eles levavam na busca de armazenar para quando precisasse, a honrar, que eu digo muito dentro do meu livro, que é uma mentalidade gorda. Por quê? Porque não é só sobre o excesso de comidas, mas é o excesso de escassez, porque nunca está respeitando um princípio da ordem. Uma mentalidade magra, como acontece? Ela sempre come aquilo, mas ela sempre sabe que vai ter mais e ela compra quando há necessidade e ela respeita a sua consciência, ela respeita a sua própria escolha, ela pergunta para o seu corpo, talvez eu não precise disso agora, talvez eu possa esperar um pouco mais para comer, talvez eu aguarde um pouco mais para comprar isso, e aí ela vai tornando aquilo harmônico e equilibrado dentro da própria casa, entende? E esse excesso que está no armário, ele está representando o excesso de confusão mental, porque a casa da pessoa, toda a ordem, ela funciona justamente como está a sua mente. Se está em excesso e você não dá clareza e você não coloca as coisas em organização e vai praticando na simplicidade do dia a dia, o seu armário está o acúmulo que está acumulado no seu mental, que está acumulado na sua mentalidade, que está acumulado, que é uma grande representação que também tem no carro, que eu vejo muito comum. Eu estou falando para você aqui um mapeamento de comportamento, de que eu vi comumente de pessoas que estão buscando um processo de emagrecimento e vêm de uma família que ancestralmente defende um pouco biologicamente essa obesidade, esse processo de escassez, né, de falta, de que sempre precisa ter em excesso, estar acumulando, e é muito comum a gente observar no comportamento. E a gente começa aonde identificar isso? No armário, na geladeira, no guarda-roupa, que foi todo esse processo que eu fiz dentro dessa casa. Então você precisa entender que quando você tira e etiqueta o que você tem, você começa a olhar a abundância que você tem de coisas e coloca separado esse tipo de farinha para ser utilizado, você começa até a abrir espaço, porque existe uma lei universal mesmo, que se fala a lei do vácuo, a lei do espaço, e você dá espaço para utilizar aquilo que você nem sabia. Por exemplo, do nada fazer um bolo dentro da sua rotina e ver como é simples, porque as coisas estão organizadas, entende? Do nada fazer um chá, porque é simples, porque está ali o chá para tomar durante o dia. À noite eu vou fazer um jantar, comer alguma coisa, está ali o chá para tomar durante a noite. E aí, quando você coloca a ordem no que já tem, você vê que você não precisa de nada e que tudo que você quer já está ali disponível. E que a abundância não é ter mais coisas, a abundância não é esperar sempre o que está, que esse é o nosso foco principal, que a gente trabalha na evolução como ser humano, a gente sempre está esperando alguma coisa a mais, sempre está querendo algo que falta e na verdade a gente já não olha que a gente já tem tudo. É tão bobo, é tão idiota, mas é tão simples e vai mudar todo o contexto da sua história, contexto do seu emagrecimento, porque quando você coloca ordem nessa rotina, você consegue compreender, ok, então eu consigo fazer um bolo com o que tinha aqui que eu nem sabia. Então esse bolo eu vou consumindo, nossa, eu consigo fazer um bolo de forma natural na minha rotina, no dia a dia e consigo ter resultados. E aí, respeitando esse progresso, aí agora você vê o que precisa comprar mais, o que eu preciso incluir mais, o que eu preciso olhar para esses alimentos que eu tenho que não são adequados, dar para alguma pessoa, fazer uma caridade, né, algum lugar que precise, o que eu realmente preciso e é necessário, porque nós se perdemos a simplicidade. Eu falo que
essa volta, né, para o Jardim do Éden, para onde Deus nos criou, porque era para comer a comida que veio da própria natureza, a própria planta, de tudo que a gente planta, colhe. A gente se perdeu dessa simplicidade pelo excesso de informações, pelo excesso que a gente acumula dentro de casa, e nós precisamos fazer esse exercício, entende? É um exercício de retornar, porque nem eu sei quem eu sou aqui dentro dessa própria casa. Eu não deixo o negócio fluir, eu não deixo harmônico. A casa, existe até não é uma religião, né, um tipo de terapia, Feng Shui. Ok? Eu estudei também. O Feng Shui, ele fala muito sobre manter plantas dentro da própria casa, os lugares que os móveis estão, o lugar que as coisas são armazenadas, porque é preciso criar movimento. Então você entende que uma pessoa que está acima do peso, o próprio corpo parou de criar movimento, essa pessoa está inflamada, essa pessoa está desconectada de si. E aí esse ato de que ela realmente coloque ordem, coloque lei do vácuo. O que é a lei do vácuo? Tirar os excessos, deixar a coisa fluir, deixar a coisa harmonizar e criar movimento. O que naturalmente vai acontecer? Você vai emagrecer, porque você respeita uma rotina, você começa a criar a sua própria rotina, ver o que você gosta, ver o que faz sentido, e você vai alinhando esses passos. Todas as vezes que você não conseguiu resultado é porque você quis acelerar algo que nem era você. Você precisa concordar que você não é a pessoa que você quer se tornar. É muito lindo esse estilo de vida de pessoas que estão influenciando você a comer mais saudáveis. Talvez eu possa ser uma grande influência na sua vida, eu não sei. Talvez eu possa, eu não sei. Eu só passo a verdade daquilo que eu vivo na minha vida. Então, sem ordem, eu não consigo. Eu entro dentro da casa de uma pessoa e não é essa a primeira casa, é várias casas, todas elas eu parei para observar que a primeira coisa que comecei foi pela ordem, todas. Eu vivi uma vida nômade e gosto dessas experiências porque realmente lidar com sistemas familiares diferentes, ver na prática que todos são comportamentos comuns. Quando eu coloquei ordem, a coisa simplesmente aconteceu. O emagrecimento acontece, as coisas criam movimento por conta própria, porque fica tudo muito mais leve, porque a pessoa olha para a vida dela. Ela consegue olhar que existe um grande valor, existe uma grande importância, existe uma pessoa aí do outro lado. Quem é você? Retornar para a tua própria natureza, retornar para a tua própria consciência. Só o ato disso vai te deixar mais leve, vai te fazer pensar mais diante da comida, vai te fazer pensar mais no armário e não olhar que eu não sei o que tem porque está tudo confuso, porque meus pensamentos estão confusos. Não é o seu armário cheio de comida que realmente vai te dar satisfação, é você estar satisfeito com você, com a sua própria nutrição do seu corpo. E isso não vem só a ver com comida, isso vem a ver com seus pensamentos, isso vem a ver com a sua realidade. A gratidão, quando eu entendi, só assim a gente consegue de fato, desinflamar, criar movimento no corpo para contribuir com o emagrecimento. Eu achava que era uma coisa que eu tinha que agradecer. A gratidão é uma coisa que você sente. E você só vai sentir quando você realmente se conectar com você. Quando você sentir, eu sou fonte, eu sou filho da fonte. Ontem um colega meu ainda fez eu refletir sobre uma frase. Ele pegou e ainda disse: qual a diferença entre você e uma formiga? Você acha que a fonte te deu menos importância ao criar você uma formiga? Entende? Nós somos filhos dessa fonte. Nós somos Deus em ação. Então existe uma vida aqui dentro. Existe uma abundância aqui dentro, existe algo para criar movimento. Você não nasceu para estar nessa situação, você nasceu para se movimentar, para criar um estilo de vida viciante, mas tem que começar pela sua casa, porque representa a sua mentalidade. E aí você faz as pazes consigo, com o espelho, com a balança e começa pela organização do seu armário. Não tem nada melhor que você chegar em casa e ver tudo as coisas andando, funcionando. Esse princípio da ordem eu sempre faço ao aplicar para os meus clientes, para as pessoas, da seguinte forma: como é a sensação de quando as coisas estão acontecendo, de quando as coisas estão em ordem, não é gratificante demais? É isso que você tem que sentir o tempo todo. Lembre da sensação, faça a sua própria rotina, crie a sua própria liberdade. Olhe e entenda que disciplina não é poder, não é questão de não fazer nada, é fazer o que tem que ser feito, o que faz sentido para você. Então assim, sabe aquela sensação maravilhosa quando você limpa o armário, quando você organiza um guarda-roupa? É isso que você tem que lembrar e sentir de todas as vezes em cuidar de você, todas as vezes colocar ordem em prioridade, que é o bem mais precioso, você, porque você está cuidando do templo do Senhor, do Espírito Santo que habita aqui dentro de você. Tá bom? Espero ter contribuído com esse segundo episódio para você, se deixar que eu fique estendendo, mas amanhã teremos mais, temos bastante papo para... Ai, que calor, gente, que calor!
Mas é isso, gente. Muito obrigada por ter escutado. Espero ter contribuído bastante com a sua vida. E se você limpar o armário, comenta aqui pra mim ou vá lá no Instagram e deixa um recadinho que eu vou adorar saber. Um beijo!